Este exercício que eu passei para vocês subentende que você vai alcançar, vamos dizer, um modelo de conduta, e este modelo de conduta vai ser o seu critério para julgar os seus próprios atos. Este modelo tem que ser personalizado. Por quê? Porque, como dizia São Tomás de Aquino, as regras morais são todas genéricas e universais e as situações concretas são individuais. E não há salto direto de uma coisa para outra. Você não pode partir do conceito genérico de um ente para daí deduzir as situações concretas vividas por este ente. Tá certo? Não tem. Se fosse possível fazer isso, não existiria o mundo dos fatos, existiria apenas o mundo das regras lógicas. Tá certo? A relação que existe entre o mundo da lógica e o mundo da experiência vai ser, vamos dizer, um dos temas recorrentes deste curso, porque a habilidade filosófica, a técnica filosófica consiste justamente em saber fazer as mediações, saber quais são as categorias, quais são os termos apropriados, quais são, vamos dizer, as perguntas cabíveis, as perguntas não cabíveis. Toda a técnica filosófica consiste nisso. Não se trata de uma arte de pensar. Por quê? Pensar não precisa aprender. Pensar você sabe espontaneamente. Tá certo? E também perceber a realidade você também percebe. O problema é a articulação entre as duas coisas. Quer dizer, é como pensar a realidade e não pensar uma coisa qualquer. Então, quando você não tem esse exercício constante de retroagir dos pensamentos à realidade, você se torna, evidentemente, um fundamentalista. Quer dizer, você não está fazendo questão de que as frases nas quais você diz acreditar correspondam a algo na realidade. Você as toma como tais, como frase, e se apega a elas. Tá certo? É claro que isso é de uma irracionalidade total, tá certo? Mas isto é, hoje em dia, é a norma em praticamente todas as discussões públicas. Raramente você vê alguém tendo a consciência de que os termos que ele está usando, que ele pode ter tirado da teoria política, da economia, da religião, do Reichelpart, tá certo? Raramente o sujeito faz questão de que isto seja traduzível em termos de uma experiência reconhecível por ele mesmo, em primeiro lugar, e pelo seu ouvinte, em segundo lugar. Com esse exercício aqui, significa o seguinte: se você pegar os 10 mandamentos e dizer, não, agora eu vou cumprir esses 10 aqui, você estará totalmente desorientado do ponto de vista moral, porque você só conhece as normas universais e você não vai saber o que fazer em nenhuma situação concreta. Aí, pior ainda, as normas universais podem começar a servir para você de fetiches. Quer dizer que você alega aquelas normas como justificação da sua conduta, mas sem você saber se essa conduta se encaixa efetivamente naquelas normas ou não. Quer dizer, o abismo entre a experiência pessoal, real, e os esquemas gerais, os conceitos gerais, as sentenças gerais com que você raciocina sobre ela, isso aqui é a constante hoje em dia, e isso denota evidentemente uma situação de barbarismo, de irracionalidade, onde todas as discussões, todas sem exceção, são absolutamente inúteis porque elas jamais se referem ao que quer que seja. É só troca, é o cambalache. Cambalache é troca de coisas que não valem nada por outras coisas que também não valem nada. Então está trocando palavras por palavras, tá certo? Essas palavras, frequentemente, embora elas não tenham sentido fático nenhum, não se refiram a nada, elas servem de emblemas de atitudes pessoais. Quer dizer, o sujeito acha que falar certas coisas, falar certas frases, o qualifica como uma pessoa boa, decente e respeitável. E falar outras frases qualifica como camarada maligno, perverso, né? Um réprobo, em suma. Né? Então, as palavras são usadas como emblemas pessoais, como se grudassem os distintivos aqui. Né? Então, quando o camarada diz, olha, eu acredito em democracia integral, o que ele está querendo dizer? Democracia é um negócio bom, e se for integral é melhor ainda. Então, eu, como sou um crente na democracia integral, eu sou melhor do que você, porque você só acredita em democracia parcial. Não é isso?
Se a gente explicar para ele, falar, olha meu filho, por definição toda democracia é parcial, a democracia integral ela não é concebível, porque um sistema, vamos dizer, de equilíbrios e de proporcionalidade mútua jamais pode ser integral. Vou te dar um exemplo. Faz parte da democracia a existência dos três poderes independentes, inclusive um poder legislativo. O que faz o poder legislativo? Ele legisla. Ou seja, ele cria novas leis. Se é necessário criar novas leis, tá certo? Isso significa que o estado de equilíbrio não foi atingido. Ora, a existência do poder legislativo, a existência permanente do poder legislativo é uma das condições da democracia. Ou seja, uma das condições básicas da democracia é que ela não atinja o estado de equilíbrio no qual ela possa ser dita integral. E isso eu não estou analisando, note bem, nenhuma democracia historicamente existente. Não estou nem chegando aí. Eu estou apenas pegando um termo e procurando extrair dele o conteúdo lógico possível. Nem conteúdo lógico ele pode ter, quanto mais um conteúdo fático. Tem coisas que têm um conteúdo lógico identificável, mas que não correspondem a nada na experiência, tá certo? Eu digo para você, por exemplo, o dragão verde com bolinhas, cor de rosa, tá certo? Que fala alemão. Está aí um conceito muito claro, logicamente não há contradição alguma, só que isso é contraditório. Não com a lógica, ou seja, não com ele próprio, mas com a realidade. Mas o conceito de democracia integral é contraditório com ele mesmo, ou seja, ele não pode ser enunciado logicamente. Depois, como é que uma coisa que não pode ser enunciada logicamente pode ao mesmo tempo ser objeto de crença, de amor, de afeição, de valores, etc. Pode. Por quê? Porque aquilo não representa nada do mundo exterior, representa qualidades que o indivíduo está se atribuindo a si mesmo. Quando ele fala de democracia integral, ele quer dizer, olha como eu sou bacana. É só isso que está dizendo. Está entendendo? Se querem saber quem foi o desgraçado que usou isso, foi o tal de Alberto Dines. Eu escreveria brevemente um artigo a respeito. Mas eu não peguei o Alberto Dines por ser o Alberto Dines. Você abriu um jornal, você encontra 50. Cada página tem 50 exemplos, de fundamentalismo nessa acepção técnica que o Eric Voegelin dá ao termo. Eu nem sei se fundamentalismo seria o termo mais adequado para qualificar isso, mas é o termo que o Eric Voegelin improvisou para isso e que não designa o fundamentalismo no sentido em que a mídia usa, por exemplo.